Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje, ponto interessante, ponto importante, arroz de festa, de Enem, de vestibular, os mais variados possíveis. O que é que nós vamos estar conversando? Energia no Brasil, fontes de energia no Brasil, Não preciso nem dizer para você da importância disso. Temos aí, questão energética hoje, bomba a preocupação em tudo que é canto. Nós estamos com problemas energéticos nas mais diferentes regiões do mundo. E quando a gente fala de geografia do Brasil, prova sem geografia do Brasil não é uma prova que mereça muita atenção. Só para localizar você, o conteúdo da nossa aula de hoje faz parte da frente B de bola, lá do seu material didático, certo? Então vamos ver, entender um pouco dessa realidade energética no nosso dia de hoje. Vamos lá, vem comigo. Por que essa realidade energética ela chama muita atenção e ela é importante para você? Porque funciona assim. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que muitas vezes o desenvolvimento e o crescimento da economia é, sem sombra de dúvidas, aquele fator que trata de impulsionar uma quantidade muito grande de ações. É o empresariado, são individuais, é o próprio Estado. O que importa é a gente ter crescimento econômico. E como é que se realiza crescimento econômico hoje em dia? Sem a presença, sem o desenvolvimento de fontes energéticas. Porque nós sabemos, que esse desenvolvimento econômico cada vez mais ele está relacionado com a tecnologia, com a indústria, próprio setor de serviços, que eles são setores que consomem energia em grande quantidade. Cada vez a gente mesmo, Sabemos que o uso residencial de energia, presta atenção você na sua casa, cada vez mais nós temos equipamentos, por assim dizer, para dar mais conforto para as pessoas, que consomem quantidades grandes e significativas de energia. Então, por isso que é a importância. Então, hoje nós vamos tratar de ver aqui algumas questões relacionadas com a realidade energética brasileira. Nós vamos começar aqui dando uma olhada onde? No chamado petróleo e álcool, certo? Então, que seria basicamente aí essa fonte de energia que está diretamente relacionada com nossa questão de locomoção, de mobilidade. Vamos dar uma olhadinha principalmente nesse petróleo aí, sua realidade no Brasil, Então nós sabemos aí que o Brasil ele é um dos países que acaba possuindo uma das maiores frotas de automóveis, ônibus, caminhões do planeta. E, por consequência, nós temos que o petróleo ele é responsável por aproximadamente 40% de toda a nossa matriz energética no que se refere ao consumo. E nós temos que, historicamente, esse petróleo, ele foi uma coisa que pesou, foi um grande problema na nossa economia. Quando é que aumenta a nossa dependência de petróleo? Nós sabemos, JK, seu plano de metas, optou pelo rodoviarismo no Brasil, um sistema de transporte aí responsável por 60% do transporte brasileiro, e onde nós acabamos sendo o quê? Que ele apresenta um consumo de energia, que é um consumo de energia muito grande, Seu consumo de energia só vai ficar abaixo da aviação, do transporte aéreo. Então, por isso, a partir desse 1956, nós acabamos tendo alguns problemas muito significativos quanto ao petróleo, Sabemos que lá, já no passado, o Getúlio Vargas tratou de fazer o quê? Criar a Petrobras, começar a fazer pesquisas sobre a realidade dessa fonte de energia no Brasil, criar primeiras refinarias, mas sem sombra de dúvidas acabou acontecendo que foi o período a partir de 1964, com a chegada dos militares ao poder, que essa Petrobras ela recebeu investimentos e foram investimentos muito significativos, Daí nós encontramos o quê? Nós encontramos que o consumo de petróleo no Brasil subiu assustadoramente. Só que junto com esse consumo nós tivemos um problema. A década de 60 e 70, ela teve aí grandes momentos negativos para a nossa economia por conta
da crise do petróleo, a crise energética, onde basicamente o valor do petróleo ele, foi lá para a estratosfera. Só que daí nós tínhamos esse problema, essa forte dependência do petróleo. Daí é nesse momento que nós encontramos aqui no Brasil que surgiu uma alternativa para o brasileiro na década de 80, que foi a utilização do álcool, o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Então foi desenvolvida uma tecnologia aqui no Brasil. E essa tecnologia ela tratava de fazer o quê? Nós criamos um motor a combustão com carburador, que ele poderia também ser utilizado aí como combustível, o álcool. Por quê? Porque o valor da gasolina, vamos pensar assim, é o petróleo, né? Estava, como eu já falei para você, lá na estratosfera. Com isso nós acabamos sendo o quê? Esse programa Pro Álcool tratou de financiar a produção da cana-de-açúcar, a construção e instalação de uma quantidade muito grande de refinarias aí que produziriam esse etanol, e também a frota de automóveis ela cresceu significativamente. A coisa ia funcionando e funcionando mais ou menos bem, que a tecnologia ainda não era legal. Chegamos finalmente à década de 1990. Nesse período ocorreu uma aproximação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. E nessa aproximação, a Arábia Saudita começou a produzir grande quantidade do petróleo. Nós tivemos uma diminuição muito significativa do preço desse petróleo no mercado internacional. E daí acabava acontecendo o quê? Com isso, o nosso Proálcool ele quase que foi rio abaixo, quase desapareceu. Por quê? Porque as pessoas viam que aquele carro movido a álcool ele não tinha o mesmo rendimento, né? Não era uma tecnologia legalzona, por assim dizer, se comparado com a gasolina. Então quase que parou-se de fabricar automóveis a álcool no Brasil, correto? Até que nós viramos novamente a página e chegamos nesse século XXI, e logo no começo desse século XXI, mais uma vez o preço do petróleo disparou, né? Só que nesse momento já existia uma outra tecnologia dos automóveis que não eram mais carburados, mas agora eles eram injetados eletronicamente. E dentro dessa nova tecnologia, a tecnologia de utilização do etanol ela passou a ser uma tecnologia legal, a ponto que nós criamos o quê? Os chamados automóveis bicombustíveis. Existe uma central eletrônica e você pode ora abastecer com álcool, ora abastecer com carro, e a produção nacional cresceu exageradamente. E com esse novo aumento do valor do petróleo, o que aconteceu? Nós teríamos no início de século que o etanol ele seria agora, por ser um produto nacional, sem sombra de dúvidas uma alternativa muito significativa. Mas só que desde as décadas de 80 e principalmente na década de 90, o programa Proálcool ele naufragou. Quando nós mais necessitamos de uma produção muito significativa, não existia essa capacidade produtiva no Brasil, principalmente por uma quantidade muito grande de usinas que foram fechadas, né? Então agora a gente vive nesse dilema. Produzimos álcool em grande quantidade. Daí tem muita gente que pergunta assim, e por que o valor do álcool, ele uma hora sobe, uma hora desce, é um produto nacional? Porque você tem o mercado internacional do açúcar também. Lá na usina, o usineiro escolhe, no final da produção, o que eu vou produzir? Álcool ou açúcar? Né? O que der mais lucro. Ah, mas eu preciso produzir álcool, eu só posso vender por um preço significativo aí, né? Agora, mais recentemente também, ainda se falando dessa questão de petróleo no Brasil, nós tivemos um crescimento da produção nacional, a tal ponto que nosso governo anunciou o quê? Anunciou que agora nós somos autossuficientes no petróleo, nosso pré-sal. Só que ainda a exploração desse pré-sal, ele necessita que o valor do barril do petróleo esteja acima de $70, senão os custos não compensam. Com essa crise que nós vivemos na atualidade, o petróleo também teve o custo do seu barril que caiu exageradamente. Então parece que nós mais uma vez sentimos uma pisada no freio, no desenvolvimento e na exploração desse chamado pré-sal aí, tá? O que nós encontramos aqui, ó? O que nós encontramos é uma outra fonte de energia muito importante no Brasil, que é a energia elétrica. E aqui nós temos a chamada matriz de energia elétrica no Brasil lá de 2017, mas você não tem problema com isso não.
que essa matriz ela é muito válida até os dias de hoje. Então, o que acaba acontecendo com nossa matriz? A nossa matriz ela vê nas hidrelétricas hoje um potencial significativo e quase 65% de toda a energia elétrica que é consumida no Brasil tem a sua origem nessas hidrelétricas, né? Seguido da onde? 27%, quase um terço de tudo que nós produzimos é térmica. A eólica, 6,8% e a nuclear, 1,3%. Então, se a gente for analisar, se nós formos comparar o Brasil aí, no que diz respeito principalmente a essa produção de energia elétrica, nós podemos dizer que nós estamos muito bem, né? Porque se nós acabamos tendo que 65% dela é hidrelétrica e mais uns 7, 8% aí, 7%, ela vai ser de fonte eólica e ainda existe a solar que não aparece aí. Então nós podemos dizer facilmente aí que 75 a 80% da energia elétrica consumida no Brasil, ela é uma energia elétrica de fonte renovável, né? O que é muito legal. Por quê? Porque essas fontes renováveis, geralmente nós acabamos percebendo que elas se apresentam de mais baixo poder de impacto ambiental. E hoje nós também sabemos, né? Existe uma preocupação mundial. Como é que se dá a produção de diversas coisas que eu estou consumindo? Será que o consumo desse produto vai tratar de impactar fortemente a natureza? Muitas vezes isso está relacionado com o quê? Com o tipo de energia que é usada na produção dele. Então existe também cada vez mais um consumidor, que ele é um consumidor mais consciente, que muitas vezes aí ele até tem a intenção de pagar um custo mais elevado por determinado produto, se ele tiver a garantia de que esse produto apresenta um baixo impacto ambiental, ou pelo menos um impacto ambiental diminuído. E, nesse caso, se esse tipo de consumidor vier a crescer no planeta aí, o que nós percebemos? Nós acabamos percebendo justamente que o Brasil ele vai se destacar. Isso é, por assim dizer, um diferencial muito grande para a nossa competitividade, né? Então, com isso nós temos o quê? Sabemos, as hidrelétricas elas continuam produzindo aí uma quantidade muito significativa. Mas os parques eólicos no Brasil, eles são parques eólicos que estão crescendo, principalmente isso no litoral nordestino, lá onde existe uma maior estabilidade, por assim dizer. Os ventos apresentam uma certa frequência e estabilidade, o que favorece esse tipo de produção. Como nós também temos um importante parque eólico no Rio Grande do Sul. E o que a gente percebe, isso principalmente nas grandes cidades, cada vez mais cresce a produção de energia elétrica com origem em energia solar. Então você vê por muitos lugares que muitas vezes nós estamos aí, principalmente os telhados de casa, prédios, indústrias e assim por diante, com as placas gigantescas aqui, que são as placas fotovoltaicas, que têm a capacidade de fazer o quê? Transformar energia solar e energia elétrica, né? Baixo impacto ambiental, baixo na produção, mas também a construção daquelas placas tratam de criar uma quantidade de poluentes muito significativas aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.